Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida em sua série Encontros com a Paz. Série esta que é colocada ao ar todos os domingos às 17 horas. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos abordar o capítulo 2, que tem como título Pensa um pouco. Emmanuel coloca uma pequena passagem do Novo Testamento, Jesus, que está em João, capítulo 10, versículo 25. Que diz assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Aí Emmanuel faz o seu comentário. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Então, nesses dois primeiros parágrafos, Emmanuel nos faz uma observação que muitas vezes é muito comum por parte de cada um de nós, termos aí uma preocupação excessiva com relação às questões familiares, às tradições familiares, como também aos institutos terrestres da qual nós tivemos a possibilidade de passar. Como se isso fosse um sinal de identificação espiritual para cada um de nós, naquele instante em que retornamos à pátria espiritual. Como se fosse um selo de garantia, onde nós vamos mostrar, dando passagem, dando vistas àqueles que vão nos receber, daquilo que fizemos com relação às questões das tradições familiares e até mesmo daqueles institutos terrestres da qual passamos. São aqueles selos de garantia de que fizemos o melhor, de que passamos pelos melhores lugares, adquirimos as melhores experiências e, com isso, temos aí uma passagem livre na caminhada evolutiva dentro do plano espiritual. Só que na vida verdadeira, como diz Emmanuel, nenhuma criatura, ou seja, nenhum espírito é conhecido, é identificado em virtude desses processos, sejam eles de tradições familiares ou de institutos terrestres da qual passamos. Mas a história viva dos próprios feitos pelo espírito ali desencarnante, é que vão mostrar verdadeiramente quem era ele. Então, a história viva dos próprios feitos e as obras efetuadas por ele é que vão dar uma conotação verdadeira do seu valor ou do seu demérito perante a vida material. Então, na realidade, nós podemos ter uma boa família, podemos exemplificar os bons exemplos dentro do nosso contexto familiar, podemos passar pelas melhores escolas, pelas melhores faculdades, universidades, podemos
ter os melhores empregos, mas nada disso vai nos servir como um certificado de garantia de que, olha, nós fomos boas pessoas no contexto da vida material. Isso é importante. É importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso, como também para o nosso aprendizado como espíritos eternos. Mas isso não nos dá a certificação de uma continuidade tranquila e harmoniosa na vida espiritual. Emmanuel coloca como fontes prioritárias e principais a questão dos próprios feitos realizados, como também das obras que efetuamos. E os feitos e as obras é que vão demonstrar o valor ou o demérito que cada um de nós angariou ao longo da encarnação. Ele continua dizendo: com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. Então, ele não vem aqui desfazer-se da importância das questões familiares, das questões dos institutos terrestres da qual frequentamos e vivenciamos ao longo da vida material, mas ele coloca como fonte principal, mais uma vez repetindo, a questão do trabalho, a questão da realização, a questão das obras edificadas ao longo do nosso caminho, da nossa existência terrestre. E ele fala que a infinita bondade recebe-nos simplesmente pelo fato de entendermos e compreendermos aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos realizando. Então, agora ele entra num outro campo, buscando mostrar para nós que é importante que nós saibamos o que, na verdade, nós estamos realizando como obra, como tarefas na nossa existência material. Aonde estamos direcionando a nossa capacidade intelectual? Onde estamos colocando as nossas forças físicas para a execução de alguma tarefa? Então, essa análise se faz muito significativa e muito importante para que o nosso trabalho, o nosso esforço não seja em vão. Nós podemos, muitas vezes, abraçar diversas atividades, diversos compromissos, mas é importante entender e compreender o porquê e o para que estamos abraçando esses compromissos, essas tarefas, e qual o objetivo de tudo isso. Será que o objetivo é simplesmente nós nos promovermos como pessoas, como alguém que tem muito estudo, que tem muito conhecimento, ou simplesmente é a tarefa exercida pelo amor, pelo carinho, onde nós levamos o que temos de melhor em favor daquele que está necessitado de amparo e de ajuda? Ele segue dizendo: a afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O que nós diríamos de Jesus se ele se colocasse numa posição de privilégio, se ele se colocasse naquela posição de espírito altamente elevado, altamente conhecedor das verdades mais profundas, não só da espiritualidade, mas como da eternidade e do próprio ser humano? E se nada fizesse, absolutamente nada fizesse, em função desses conhecimentos? É como aquela pessoa que se coloca numa posição de
superior à outra. Então, por ser superior à outra, eu não preciso mostrar nada, eu não preciso provar nada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso colocar nenhuma prova à amostra das pessoas, eu não preciso realizar nenhuma obra em favor do próximo, eu não preciso realizar nenhum trabalho. Então, o que diríamos desse Salvador, que diríamos de Jesus, se ele estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhe as dificuldades e os impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pecadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Olha que parágrafo maravilhoso que Emmanuel nos coloca para uma profunda reflexão. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Nasceu numa manjedoura. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, a população daquela época. Uniu-se a doentes e aflitos. A sua tarefa, o seu trabalho, sempre foi em favor dos mais necessitados. Comeu o duro pão dos pescadores humildes. Esteve sempre ao lado dos seus discípulos e compartilhou com eles todos os momentos de sua vida. Até mesmo, como diz Emmanuel, comendo o pão duro dos pescadores humildes. E terminou a tarefa santa entre dois ladrões, quando é julgado e levado à cruz, e em cada um dos seus lados haviam ali dois ladrões comuns da sociedade. Então, se Jesus se coloca nessa posição de dar o exemplo, de exemplificar o ensinamento, de colocar em prática as tradições familiares e os institutos terrestres que passamos, e de cada um desses dois locais, quando nós tiramos as experiências positivas e as levamos em favor do próximo, estamos aí construindo o nosso prédio evolutivo. Ele termina dizendo: que mais desejas? Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Muito interessante este último parágrafo, esse final da lição. O que mais nós desejamos? Nós estamos aguardando o quê? Vida fácil? Situações de evidência no mundo? Puxa, precisamos pensar em Jesus um pouco mais. E é claro que neste momento tão importante e significativo, que não só o nosso país, mas todo o planeta passa, nós observamos todos os burburinhos da sociedade, de um modo geral, vindo à tona em todos os países, à tona em todas as pessoas de forma individual. Porque essa revolução, essa transformação regenerativa, não só do planeta, mas de nós individualmente, ela se faz limpando tudo aquilo que ainda há de errado em nós e na própria sociedade. Mas, mesmo assim, nós encontramos ao longo do caminho, nesses momentos difíceis que estamos passando desde o final de 2019, ainda encontramos pessoas extremamente preocupadas consigo mesmas, pessoas preocupadas com a evidência, com o status, naquela situação de quererem se colocar numa posição acima dos outros, porque possuem mais dinheiro, porque possuem mais bens, porque possuem mais riqueza, porque possuem mais
outras oportunidades de trabalho, porque possuem um estudo muito melhor, porque cursaram faculdades muito mais importantes ou universidades muito famosas, e por aí vai. Aí Emmanuel nos chama a atenção. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. É preciso pensar. Eu sempre costumo dizer que, apesar do planeta ser ainda um planeta de provas e expiações e que está aí vivendo este processo de mudança para um planeta de regeneração, nós não estamos aqui para sofrer. Nós não fomos chamados a um processo reencarnatório para o sofrimento. Nós fomos chamados a um processo reencarnatório, nós fomos chamados a estar aqui neste momento para aproveitarmos da melhor forma possível essa oportunidade. Fazendo esta reciclagem dentro de nós mesmos, entendendo que somos ainda espíritos muito simples e que estamos ainda engatinhando neste processo evolutivo, neste processo de conhecimento da vida espiritual. Mas que é importante, neste instante, deixarmos de lado um pouco o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, os nossos melindres, as nossas reclamações, deixarmos de lado os nossos queixumes, as nossas insatisfações para com as pessoas e para com a vida, e entendermos que aquilo que temos e aquilo que somos é a melhor versão de nós neste instante, é o que temos de melhor para nós neste instante. E é importante, não a comparação com Jesus, porque estamos ainda espiritualmente e talvez moralmente muito longe de Jesus, muito longe. Mas termos Jesus como nosso guia, como nosso mestre, como nosso exemplo maior. E entender que o trabalho que ele realizou é simplesmente uma demonstração daquilo que muitas vezes, de forma muito pequena, nós podemos e devemos realizar na nossa vida. A nossa vida sem obras, por mais simples e por mais pequena que ela seja, é uma vida sem propósitos, é uma vida sem fundamento, é uma vida sem um alicerce fundamental. Construímos o prédio como se tivéssemos construído sem colocar os alicerces. A obra caritativa, o exercício do amor em favor do próximo, é esse alicerce que faz com que o nosso edifício pessoal ele se mantenha firme. E a cada vez que vamos realizando uma obra, é como se estivéssemos construindo um novo andar no nosso edifício. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. O desprendimento de nós mesmos em favor do outro, principalmente daquele outro que nos é desconhecido, não é uma tarefa que se faz do dia para a noite. Porque nós, querendo ou não, ainda necessitamos das questões materiais da vida para a nossa sobrevivência, para a continuidade das nossas tarefas materiais aqui no planeta. Mas quanto mais vamos tendo Jesus como exemplo, que realizava o bem sem olhar a quem, e não se prendia a nada e a ninguém, mas simplesmente caminhava e aonde passava deixava sua marca de amor e de bondade, talvez seja essa a grande tarefa que nos cabe neste instante. Ajudar da maneira que podemos, com as ferramentas que temos, com aquilo que de melhor existe em nosso coração. Realmente, as vanglórias do mundo, ou as glórias do mundo,
elas são importantes em determinados instantes. Mas, como eu disse lá no começo, elas não são este certificado que vem atestar as nossas obras e as nossas realizações. As nossas obras e as nossas realizações é um certificado que se apresenta através da nossa consciência, do nosso coração. Quando, em espírito, nós nos apresentamos ao plano espiritual, irradiando aquela luz que pode não ser tão forte, mas é aquela luz mais clara, mais luminosa, onde transpareça o exercício fiel e verdadeiro do trabalho e da caridade em favor do próximo. Então, que nós, neste instante, com a reflexão de hoje, possamos pensar um pouco mais a respeito das nossas obras e do que temos feito no cotidiano da nossa vida, lembrando as palavras de Jesus. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. As obras que eu faço em nome de Deus, essas sim, testificam quem eu sou. Desejo aí um bom final de domingo a todos vocês, uma semana repleta de realizações, de obras, por mais simples e pequenas que sejam, mas que venham ajudar a essa construção do nosso edifício pessoal. Lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí o nosso estudo do Evangelho, a nossa série Estudo do Evangelho Sistematizado. E o nosso Encontros com a Paz volta no próximo domingo, às 17 horas, para darmos continuidade a essas reflexões referentes ao livro Pão Nosso. Desejo a todos muita paz, muita alegria, muita saúde, muito amor e uma excelente semana. Até lá!